Jornal da Manhã. Entrevista. 7h mais 39, 7h39, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã em entrevista nesta manhã de terça-feira, hoje dia 26 de agosto de 2025, manhã gelada de terça-feira. Estamos no mês de setembro, tivemos uma expectativa de um aumento de temperatura, foi por pouco tempo e segue com chuva ontem, hoje pelo menos a previsão é de firmar esse tempo. Bom, e setembro também é o mês da campanha do Setembro Amarelo e ela vai ser destaque no próximo mês com diversas ações de cuidados com a saúde mental. Hoje no Jornal da Manhã Entrevista eu vou conversar aqui com o coordenador do CAPS, João Carlos Felisberto, o Cacalo, sobre a importância desse tema, com a Carmen Trich Monte, assistente social do CAPS, a Gabriela David Palbonari, psicóloga e coordenadora do CREAS. Na verdade é Gabriela Davi Palbonari, né? Eu inglesei, ou tá certo, David? Pode ser David também. Não tem problema. Mas o que é o certo dentro da variação? Pode ser o Davi ou o David. O Davi ou o David, tá bom então. Bom dia para vocês, muito obrigado aqui pela presença no Jornal da Manhã Entrevista. E claro, a gente já vai abrir o mês de setembro com um assunto importantíssimo, né, Cacau? Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Com certeza, Cunhasque, a gente tem que trabalhar a prevenção, né, do suicídio. Nós precisamos falar, as pessoas precisam ouvir. Então, através aí de pessoas que trabalham na saúde, na educação, profissionais aí que se reuniram, a gente vai poder estar explicando mais durante a entrevista. Criou-se aqui em São Miguel um grupo condutor de saúde mental, e esse grupo então está encabeçando aí as ações ao Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, e a gente vai explicar hoje como é que vai funcionar as ações aí no decorrer da nossa entrevista. Bom, e sem dúvida nenhuma é um tabu, né? É um tabu, falar de suicídio ainda é um tabu muito grande, né? A gente lembra de como era tratado, né? O pós, principalmente, né? Que situação desconfortável que ficava por tudo, porque tem um sentimento, que eu vou falar, idiota de derrota dos familiares nesse sentido, né? Cria toda uma circunstâncias que a gente se pergunta depois, o que poderia ter feito para ter sido evitado? E talvez um dos caminhos é esse, a gente trazer esse assunto para discutir no ambiente público, né? Para a gente começar a debater, que isso comece em casa, comece nas casas isso ser debatido também, né? Eu cito o exemplo, por exemplo, do transtorno afetivo bipolar, né? Onde ele tem a fase depressiva e a fase maníaca. Então, muitas vezes a pessoa com TAB, a família às vezes, meu familiar estava na cama ontem, depois ele foi pro bailinho dançar, ontem ele estava tudo bem, né? E de repente ele vai para a cama, né? Na fase de depressão. E há essa oscilação, né, do humor desse paciente. Então muitas vezes a família ou a própria comunidade acha que isso é uma frescura, né? E na realidade não é. Na realidade a pessoa está doente, né? A pessoa está precisando de ajuda, né? Então aqui é só um exemplo, né? Onde, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, que são os dois polos, né? O polo da depressão e o polo da mania, onde muitas vezes as pessoas desacreditam que a pessoa está doente. Então é importante conhecer, né? Conversar com as equipes que atendem, conversar com o profissional que atende para saber e poder ajudar. E aí está um outro ponto, né? Porque se existe um tabu, a pessoa não procura ajuda, não busca ir atrás de profissionais. E aí a gente fala o primeiro que é o psicólogo, né? Que é o primeiro profissional que a gente tem que buscar ajuda. E hoje, naturalmente, isso aos poucos está se criando uma ideia um pouco mais clara. Mas ainda assim, quando se trata deste assunto em particular, né, Gabriela, parece que ainda há um abismo nisso daí. Você pode falar melhor e principalmente, né, para a pessoa. A gente
eu estava falando aqui, o Cacau, sobre os familiares, mas para a pessoa mesmo, para ela mesma, que ela sabe o que ela está passando para tomar, e até se pode gerar um pouco de dúvida nesse aspecto, o quanto isso é importante, falar com alguém fora do teu círculo íntimo, que às vezes eu sou parente do Cacau, que eu não quero me abrir com o Cacau, eu não então uma pessoa de fora, o quanto que isso é importante, principalmente um profissional, que nem é o teu caso, né? Só para lembrar aqui, a Gabriela, ela é psicóloga e coordenadora do CRES. Bom dia, ouvintes. Bom dia. É muito importante a tua pontuação, né? Eu acho que quando a gente fala de um tabu e de um preconceito, a melhor forma de ser combatida é com informações. Então, nós agora oficializamos o Grupo Condutor de Saúde Mental, mas a gente já vem fazendo ações há uns 2, 3 anos, mais ou menos, né? E a gente vê o quanto que isso vai atingindo o público, vai atingindo quem realmente necessita. Essa questão que você trouxe, eu achei bem legal, de procurar a ajuda profissional. Claro que é sempre bom desabafar com um amigo, é sempre bom desabafar com um familiar, falar o que você está passando, mas com certeza a ajuda profissional vai ser a mais direcionada para o que está acontecendo. Seja psicólogo, seja um psiquiatra, seja muitas vezes assistente social do CAPS, né, Carmen? Então, o que a gente entende hoje na questão do suicídio é que ela é multifatorial. Então, a gente tem várias razões para ela acontecer. Quando a gente fala de multifatoriedade, é importante a gente sempre trazer várias visões. E a gente pensou nessa campanha realmente a partir disso. Tanto que a gente está envolvendo a Secretaria de Saúde, né, os equipamentos dentro da Secretaria de Saúde, a assistência social com seus equipamentos também, o CREASA da assistência social, por exemplo, e a Secretaria de Educação também, para a gente realmente conseguir chegar cada vez mais próximo do nosso objetivo, que é a conscientização. Conscientização sobre as emoções, quando elas estão dentro de uma normalidade, quando elas já estão ultrapassando um pouco, quando também em situações de violência, né, a gente vai estar fazendo a orientação sobre os tipos de violência, onde buscar ajuda e onde denunciar. Vai ter fala sobre bullying. Então a gente buscou muito temas que estão em torno do suicídio, não falar sobre o suicídio em si. Que a ideia é realmente que quando a pessoa veja que ela não está ficando legal, ela consiga comunicar isso, que quem escute isso saiba receber essa informação também e fazer o melhor encaminhamento. Hoje existe uma faixa etária mais afetada? Ou isso acaba sendo... depende do caso, né? Porque a gente está no município que ele não é grande, né? São um pouco mais de 30 mil habitantes, não chegamos nem a 30 mil habitantes, então é difícil até de, em algum ponto, mas classificar, né? Olha, tal faixa etária por essa circunstância, isso e aquilo. Mas, de repente, né? A gente abrindo essas condições para nossa realidade, e a Carmen, ela pode falar isso, que ela é assistente social do CAPS, ela está todo dia nessa triagem, então está vendo tudo isso de perto, tendo que interpretar as pessoas que chegam ali para começar o diagnóstico e começar a ajudar, né, Carmen? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. O que a gente pode perceber principalmente é que as mulheres hoje são mais afetadas. Não que os homens não cheguem até nós, mas nós podemos perceber que mulheres estão sendo bem afetadas. Os adolescentes também. Talvez até por essa questão de não ainda entender muito bem os seus sentimentos, de não se sentirem ainda pertencentes a esse mundo, aos seus sentimentos. Mas a gente percebe que existe sim aí a questão da adolescência e a questão do sexo feminino. Mas no geral, hoje, a gente percebe que a demanda cresceu bastante e que essa dificuldade de entender os sentimentos, ela está muito crescente. Um dos mitos que a gente tem também é as pessoas acharem que somente o medicamento e a psicologia que podem salvar os pacientes. E sim, os médicos e os psicólogos são um fator muito importante para o tratamento. Porém, a gente sabe e a gente percebe que outros
tratamentos também são importantes dentro dos equipamentos, dentro do CAPS, dentro do CREAS, que também são as oficinas, são outros tipos de tratamentos que os equipamentos podem oferecer, como a terapia ocupacional, como oficinas de hortaterapia, como o artesanato, como o serviço social, como o acolhimento em si. Então, a junção e o trabalho em equipe, ele também surte um efeito muito importante para o paciente. Não é todo paciente que está apto a entrar no serviço e já começar a terapia. Muitas vezes ele precisa passar pelo médico, estabilizar com o medicamento. Nem todo paciente vai começar com um tratamento medicamentoso, nem todo adolescente que entrar no serviço vai estar apto a entrar com medicamento. É uma inserção por associação. Exato. Então, assim, existem crianças que entram no CAPS que elas não vão ainda estar aptas a começar um medicamento. Às vezes uma criança com 6, 7 anos, um adolescente com 13, 14 anos, ele não vai estar apto a medicamento. Então, começam-se outros tipos de terapia. Às vezes vai já começar com o psicólogo, com a terapia ocupacional, com a enfermagem. Então existe aí todo um trabalho também com outros profissionais, né, que surte efeito, e surte um efeito muito bacana. As oficinas são importantes também. Então, todo o trabalho da saúde mental ali é importante. E quando a gente casa isso com as outras políticas do município, é mais importante ainda, porque a educação traz para nós algumas questões, a gente vai até a educação, a gente vai até a política da assistência social, a gente vai verificar por que aquele pai de família está passando por aquele momento, por que ele está com aqueles pensamentos, aquela ideação, aquele problema todo passando? Porque ele está sem serviço, ele está sem emprego, ele não tem como gerar renda dentro de casa. Então a gente vai encaminhar ele para o Cine, para uma geração de renda, vai ensinar um outro caminho para ele, que não necessariamente a carteira de trabalho, mas ele pode gerar renda de outra maneira, pode começar, aquela mãe de família pode começar a fazer pão e vender. Então existem outras maneiras que não só a carteira assinada. Então é ver outros caminhos que naquele momento, às vezes, a pessoa não tem força para enxergar por causa da depressão, por causa daquele momento que ela está passando. Então, outros caminhos que, às vezes, a pessoa não consegue enxergar pelo momento que ela está passando, por causa da depressão, por causa daquela situação que ela está enfrentando. Depois a Gabriela até pode comentar um pouquinho melhor, mas eu vi uma expressão, uma analogia de que a depressão é um túnel e a gente só vai cada vez mais fundo e nunca acha uma saída. Parece que a pessoa não tem um retorno, que é muito em cima disso que a Carmen disse, que a pessoa não consegue encontrar a solução. É como se não houvesse mais nada para fazer. Eu acho importante pontuar, né? Quando uma pessoa está numa situação, seja com um diagnóstico mesmo, com um transtorno, né? Que seria a depressão, ou que nem o João falou antes, o afetivo bipolar, tudo. Tem uma metáfora que minha professora usava que era muito boa, que é como se você estivesse usando um óculos. Então acaba que tudo que você acaba vendo é alguma coisa que acontecia na sua vida que era neutra, você acaba vendo como negativa. O negativo tem muito mais peso, o positivo já não é tão bom assim. Então, acho que sempre quando a pessoa está entrando nessa situação, não diga numa depressão em si, às vezes pode só estar passando num momento de vida ali que por diversas circunstâncias levam a entrar nesse estado emocional e nesse estado de pensamento suicida. Muitas vezes ela não consegue ver outra saída realmente do que tirar a própria vida. Então, por isso é muito importante, aqui eu parabenizo muito o trabalho feito pelo CAPS, de ter esse olhar de vários lados para aquela situação que está acontecendo para aquela pessoa. É muito importante a fala da Carmen sobre a questão de medicação, sobre a questão também da psicoterapia e de ter todos esses outros apoios, a TO, o serviço social, as oficinas em si, ter o olhar da enfermagem. Isso tudo agrega muito para a pessoa que está sendo atendida e é muito benéfico. Eu fiquei curioso, Carmen, no sentido de... Curioso, não me interpretem mal, que me chamou a atenção, na verdade, seria a melhor expressão. Você comentou a respeito das mulheres, que está aumentando o número de mulheres com
procurando ajuda, né? Os adolescentes a gente até entende, né? Hoje, mais do que nunca, a rede social ela é um comparativo gigantesco, né? No nosso tempo que não existia isso, já era assim. É uma fase difícil, né? Você começou a dar os primeiros passos para a vida adulta, as obrigações, o que você vai ser, aí você começa a comparar as coisas, não fica difícil de entender isso. Só que a gente percebe que tá mais incisiva esse duelo de sentimentos, né? Agora, das mulheres, para a gente compreender um pouco mais sobre isso, onde que está esse ponto de triagem? Eu acho que a configuração familiar mudou muito ao longo dos anos, né? A gente vem numa constante mudança familiar. A gente vem de um tempo em que as famílias existia assim uma divisão em que o pai ajudava, em que existia talvez um apoio ali, e hoje em dia as mulheres estão bem mais independentes, mas com essa independência vem ali uma sobrecarga muito grande também, né? Então elas são mulheres, são mães, são trabalhadoras, são gestoras, são administradoras. Carga enorme. A carga é muito grande às vezes, e muitas vezes nós não conseguimos gerir tudo isso. E com isso temos nossos filhos que são crianças, que são adolescentes, que estão passando por toda essa questão, por todas essas descobertas, e nós somos mulheres também. E muitas vezes a gente se perde nesse caminho de ser mulher, de ser trabalhadora, de ser gestora, e os nossos sentimentos vão ficando meio que escondidos e a gente vai se perdendo aí também. As coisas estão caras, os nossos filhos precisam de coisas, precisam de sentimentos, e aí a gente vai se perdendo nesse caminho também. E eu acredito que é muito de mulher para mulher também, né? E a gente vai se perdendo no caminho. Então há muitos fatores, mas eu acho que é uma nova configuração familiar mesmo, e vai ficando complicado, né? Gabi, me ajuda aí. Só adicionar, eu acho que é sempre bem importante quando a gente fala, quando a gente vai olhar para o macro, historicamente a gente tem mulheres que estão sofrendo diversos tipos de pressões diferentes, né? Então, é muito comum a gente ver mulheres sofrendo pressão estética, pressão em trabalho mesmo, a questão do machismo que é presente na nossa sociedade. Então, tudo isso vai colaborando para que chegue um ponto em que não se aguenta mais, né? Então, tudo é uma construção muito grande de vários fatores. E é por isso que a gente sempre pega muito na tecla que saúde mental, alguns pontos são muito complexos para a gente olhar só de uma ótica. Então tem às vezes uma questão individual sim, mas a gente não pode jamais desconsiderar todo o contexto social que está em volta dessa pessoa. E querendo ou não, entra de novo naquele contexto de comparação, né? Você vê o filho do vizinho tendo um tênis da Nike e um iPhone, e o teu filho pedindo a mesma coisa e você não tem a condição por todos os problemas que vem junto com isso, né? E aí você tenta passar uma linha de valores que muitas vezes não se encaixa em algumas camadas da sociedade, né? Porque a gente tem que entender que é natural, porque o mercado faz isso. O mercado vai empurrar produtos e vai de referência para a gente comprar. Agora a gente tem que ter a capacidade de interpretar se a gente tem condições ou não, e entender os nossos valores também, se isso é suficiente, né? E passar, eu acho que a gente está vivendo um mundo de informação que tá precisando passar por uma triagem muito maior, né? A gente viu cobra demais, né? Cobra demais. A gente teve uma situação agora recentemente do que pela primeira vez se usou uma rede social de uma forma útil, né? De uma forma mais útil, né? Que foi o influenciador Felca, né? Que utilizou para denunciar uma situação, e é o que a gente está vivendo. Tem alguns países que estão proibindo, por exemplo, os celulares em escolas, estão intensificando o uso, a diminuição do uso de crianças por conta de tudo isso. Talvez tem casos que nem o Felca denunciou que é gravíssimo, mas o simples fato de você receber você ver outra criança ou outro adolescente usando, como eu fiz a associação da Nike e do iPhone, e isso causa, cara, vai
para a tabela de comparação. E aí muitas vezes ninguém tem 7 mil reais para dar no iPhone, não é assim. E quantas vezes que nós fazemos o que é o certo e sofremos as retaliações por isso, né? No caso dele, né, sofrendo ameaça de morte, Sim. exatamente por fazer aquilo que é certo. Então, assim, falando um pouco então também sobre o que fazer então quando a gente precisa trabalhar essas questões também. O Setembro Amarelo, ele vem aí agora, né, conforme você falou, e já estamos aí em setembro, né? Já estamos em setembro. Já estamos em setembro, já estamos enfeitando as coisas aí para o Natal praticamente, né? Então, exatamente. esse grupo condutor, ele vem aí nessa junção de políticas públicas do nosso município e esse apoio que a gente vem recebendo aí da administração. E aí a gente tem uma programação, queria ver se a gente poderia falar um pouquinho. Nós temos 30 segundos. 30 segundos. Dia 1º, convido a nossa população de São Miguel, sempre tão maravilhosa aí, que agraciada e sempre está com a gente. Dia 1º, às 8 horas da manhã, nós temos a abertura da nossa campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção e combate ao suicídio, Agir Salva Vidas, às 8 horas da manhã no Paço Municipal. Às 8 horas da manhã, então, estaremos abrindo a nossa campanha. Durante o mês, estaremos aqui com vocês novamente, falando um pouco sobre o desenvolvimento da nossa campanha. Perfeito. E no dia 26 é nosso encerramento, também viremos aqui novamente falar um pouquinho, mas focando então, dia 1º de setembro, segunda-feira, a nossa abertura no Paço Municipal. Esperamos todos para abrir a nossa campanha com muito carinho a todos. Só complementar rapidinho, durante o mês de setembro inteiro a gente vai estar realizando oficinas na escola, em conjunto da saúde, educação e assistência social, com os temas para trabalhar as emoções, violência e bullying. Já vamos marcar com a Tatiele aqui para a gente ter uma frequência bem maior, tá, gente? Porque eu acho que a rádio ela tem esse poder de, se a gente aumentar a frequência, ter esses profissionais que são vocês nessa área abertos para falar, sem vergonha de falar, colocando a situação, acho que a gente vai crescer muito e aos pouquinhos a gente vai melhorar a vida de muita gente, né? Com a frequência. Cacalo, Gabriela e Carmen, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, tá bom? A gente agradece a oportunidade aí para divulgar o nosso trabalho. Tá chegando Luciane Riolon, eu volto às 11 com a Tatiele. Até lá. Você acabou de ouvir